Gênesis 9, versículo 1. E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra. Esse versículo quer dizer que esta bênção fortalece os paralelos entre Noé e Adão, uma vez que ambas as bênçãos começam com a ordem sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. Nos dias de Noé, no entanto, a bênção é alternada. A humanidade ainda exercerá domínio sobre a criação, mas por causa da presença do pecado, a harmonia que existira no jardim do Éden foi perdida para sempre. Agora, os animais tremerão de medo dos humanos. Animais assustados podem ser perigosos. Mesmo assim, Deus os entregou nas mãos das pessoas, assegurando que os humanos haveriam de prevalecer sobre o reino animal. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave, todo o céu, sobre tudo que se move sobre a terra, sobre todos os peixes do mar, e em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde e os que venho dado todas as coisas. Esse versículo quer dizer que as regras alimentares originais dadas a Adão e Eva foram agora expandidas. As proteínas animais seriam acrescentadas à erva verde na dieta humana. A expressão que se refere fontes de comida animal pode ser traduzida literalmente como todo animal que rasteja, ou traduzida literalmente ou normalmente como seria entendida como se referido à palavra dos animais menores, terrestres, os marinhos, mas ela é geralmente compreendida aqui como significado toda coisa que se move. Mais tarde, os israelitas seriam limitados a comer somente animais limpos. Versículo 4. Mas a carne com sua vida, que é o sangue dela, não comereis. Esse versículo quer dizer que, embora a carne fosse permitida como comida, o sangue não o seria. Deus exigiu que Noé e os seus descendentes drenassem o sangue, que é vida, de qualquer animal antes de comê-lo. Essa orientação seria expandida e esclarecida no código da lei do Sinai dado a Israel. Para evitar ofender os cristãos judeus, os cristãos gentios do primeiro século foram também encorajados a se absterem do sangue. Versículo 5. E certamente o vosso sangue das vossas vidas eu requerei da mão de todo animal, e requerei e da mão do homem, e de mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus, ele o fez o homem. Esses versículos querem dizer que, porquanto a imagem de Deus, ele fez o homem, o ato de tirar a vida humana por meio de um animal ou outra pessoa não foi tratado como a morte de um animal. Todo animal ou homem que matasse um outro ser humano deveria pelo homem seu sangue derramado, como justa punição. Esse versículo estabelece que o ato não autorizado de tirar uma vida humana é uma ofensa capital e implicitamente autoriza autoridades devidamente credenciadas a executar os homicidas. Outros versículos na lei de Moisés reforçam esse conceito. Não existe esse tipo de lei para o abate de animais. A Bíblia consistentemente ensina que os seres humanos são de valor superior aos animais. Versículo 7. E vós sedes fecundos, multiplicai-vos, povoai-vos abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. A bênção que Deus dá à humanidade nos dias de Noé começa e termina com a ordem: sede fecundos e multiplicai-vos. Essa repetição ressalta o caráter sagrado e desejável da reprodução humana dentro do plano de Deus. Versículo 8. E Deus falou a Noé e seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com vossa semente, pois depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves do gado e de todo animal da terra convosco.
de todos os que saem da arca a todo animal da terra. E eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Esses versículos são a conclusão formal do pacto mencionado primeiramente em 6 e 18. A expressão inicial do pacto ofereceu de maneira incondicional segurança na arca para a família de Noé e muitas espécies de animais, no estilo de uma concessão real ou um acordo unilateral. Esta porção do pacto noaico, de modo incondicional, promete que não será mais destruída toda a carne pela água de um dilúvio, em escala tão destrutiva quanto o dilúvio de Noé. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós e toda criatura vivente que está convosco para as gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós e toda criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele e para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o meu sinal do pacto, que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Estes versículos, acompanhado do pacto, houve uma confirmação tangível da aliança de Deus e a terra que continuaria para as gerações perpétuas. O arco de Deus na nuvem representa sua promessa de que ele nunca mais enviaria um dilúvio para destruir toda a carne. Deste ponto em diante, o arco-íris teria profunda significação como uma confirmação da graça de Deus e da paz. E em outros lugares da Bíblia, o arco-íris está associado à presença de Deus ou do seu representante angélico. Este pacto é um dos 3 na Bíblia que foram acompanhados por um sinal, e os outros sinais foram a circuncisão e o sábado. Versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. Esses versículos, começando com um material repetido, o escritor inicia uma nova narrativa destinada a preparar os leitores para o julgamento de Deus sobre a nação de Canaã. A genealogia familiar é estendida com a observação de que Caim é o pai de Canaã. Ao mesmo tempo, o versículo 19 prepara os leitores para o capítulo 10. Versículo 20. E Noé começou a ser lavrador e ele plantou uma vinha. Os paralelos continuam entre Noé e Adão. Noé, entretanto, é agora mostrado como sendo um lavrador, o homem do solo, no mundo novo preparado para ele por Deus. 21. E ele bebeu do vinho e ficou embriagado, e ele ficou desnudo dentro da sua tenda. Como Adão tinha pecado por intermédio do consumo de um fruto, assim Noé bebeu do vinho e ficou embriagado. Depois que o pecado entrou no mundo, destruindo a inocência, a nudez ficou associada à vergonha. Neste caso, Noé trouxe a vergonha sobre si por meio da sua pecaminosa embriaguez. Um mínimo de 2 anos deve ter transcorrido entre os versículos 20 e 21. Uma vez que as videiras precisavam desse tempo para crescerem, até estarem prontas para produzir uvas. Versículo 22. E Caim, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai, e o contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. O pecado de um pai frequentemente passa a ser um tropeço para um filho. Neste caso, Cã desonrou o próprio pai e assim pecou.
de suas maneiras. Primeiro, ele desonrou seu pai ao fixar os seus olhos em sua nudez. Segundo, ele teve relações sexuais com sua mãe. Ele viu a nudez de seu pai em conformidade. E por fim, está muito claro de que Cã praticou posteriormente a lei, estipulou maldições para a desonra de um pai. Capítulo 23. E Sem e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre os seus ombros e viraram para trás e cobriram a nudez do seu pai. As suas faces estavam viradas para trás e eles não viram a nudez do seu pai. Sem e Jafé demonstraram a sua natureza mais nobre ao reagirem à condição de seu pai de maneira bem diferente da de Cã. Primeiro, ele não fixara os olhos na condição vergonhosa do pai. Segundo, cobriram a nudez do pai, pondo um fim assim em sua vergonha. 24. E Noé despertou de seu vinho e soube o que seu filho novo havia feito a ele. E ele disse: amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para os seus irmãos. E ele disse: abençoado seja o Senhor Deus, e Sem e Cã será seu servo. E Deus alargará a Jafé, e ele abrirá nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. Esses versículos querem dizer que quando Noé soube que o seu filho mais novo havia feito com ele, colocou a maldição no filho de Cã. Canaã, que haveria de ser servo dos servos para seus irmãos, isto é, escravo dos descendentes de Sem e Jafé. Esta maldição sobre Canaã tinha implicações proféticas. Segundo, mais tarde, os cananeus, descendentes de Canaã, foram forçados à escravidão pelos israelitas. Essa maldição não se refere aos descendentes de Cã que se estabeleceram na África. E Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos e ele morreu. Esses dois versículos finais, os 950 anos de Noé, os distinguem com o terceiro mais velho ser humano da história bíblica, depois de Matusalém, 969 anos, e Jared, 962. Esse capítulo aqui tem a confiabilidade histórica do Antigo Testamento, que quer dizer o seguinte: confiabilidade é a qualidade do ser fidedigno e verdadeiro. Será confiável o Antigo Testamento naquilo que afirma acerca dos tratos de Deus com a humanidade do Antigo Oriente Próximo? Achados desse mundo antigo muitas vezes ilustram a realidade factual da história do Antigo Testamento. História primitiva. Memórias partilhadas representam uma prova de confiabilidade do Antigo Testamento. A antiguidade remota viu a passagem de incontestáveis gerações humanas, mas essas gerações conservaram uma memória viva de eventos significativos. Por exemplo, em outras culturas, contaram histórias que são notavelmente similares ao dilúvio de Noé. Esta é a prova indireta da confiabilidade do Antigo Testamento. O esquema de Gênesis de documentar a criação e de listar dois grupos de 8 a 10 gerações representativas vivendo antes e depois do dilúvio também encontra algo parecido na antiga literatura suméria e babilônica. Isso demonstra que o Antigo Testamento se ajusta às formas e práticas literárias do período que ele documenta. Finalmente, vidas longas como os 969 anos de Matusalém não constituem impedimento para a historicidade pessoal. Antigos documentos para a historicidade pessoal. Os antigos documentos sumérios afirmam que o rei Enmebaragise reinou por 900 anos. O reinado de 900 anos não é crível, mas o rei Enmebaragise não era fictício. Sabe-se que ele é histórico porque arqueólogos descobriram inscrições que trazem seu nome. Era prática antiga comum esticar períodos de eventos verdadeiros e idade de pessoas que procediam de tempos primitivos.
História patriarcal. Com Abraão, entramos na era dos patriarcas. Os registros históricos são mais abundantes a partir desse ponto da história. Os patriarcas criavam ovelhas de gado, percorrendo desde Ur, atual Iraque, até Egito. Dado de Ur, desde o período, registram grandes rebanhos de ovelhas. E isso continua com as descrições do Antigo Testamento. Arquivos de Mari mencionam Arã, onde Abraão chegou a viver. No período entre Abraão e Jacó, Canaã era uma terra de cidades-estado, independentes como Siquém, Jerusalém e Gerar. Estes centros populacionais eram sustentados por pastagens frequentadas por pastores locais e visitantes como Abraão e seus descendentes. Textos de excreção egípcio fornecem evidências extrabíblicas desta prática. A guerra entre os reis cananeus e governantes orientais da Babilônia, Sinear, Elazar, versículo Gênesis 14, e do Elão iriano, está em conformidade com este período. Os arquivos de Mari comprovam que este foi o único período que as forças do Elão chegaram a tal ponto onde, a oeste, quando muitas alianças militares floresceram. Costumes patriarcais envolvendo coisas como casamento e formação de pactos refletem este período, e igualmente a soma de 20 peças pagas pela compra de José. Detalhes egípcios mencionados no Antigo Testamento, nomes pessoais, fomes mortais na prática e a interpretação dos sonhos, combinam com aquilo que se aprende a respeito do Egito, a partir de outra fonte antiga. No Egito, os hebreus escravizados trabalharam para construir cidades como Ramassés e Pitom. Uma opinião que isso ocorreu sob Ramsés II. Outra opinião é que o êxodo aconteceu por volta de 1446 a.C. A arqueologia revela que Ramsés incluía estábulos de carruagens. Durante o êxodo do Egito, Deus não conduziu os hebreus pela vizinha rota norte para Canaã, que estavam infestadas de postos militares egípcios, mas pelos montes de Sinai, que fica com segurança ao sul do centro do controle egípcio. O pacto que Moisés mediou entre Deus e Israel no Monte Sinai inclui características, introdução histórica, identificação de testemunhas, a menção de bênçãos e maldições pactuais, que refletem o uso desconhecido nos séculos XIV e XIII a.C. e o tabernáculo. Repercutem em uma longa tradição regional. De construção de tendas sagradas e santuários. Por volta de 1209 a.C., Israel tribal já estava em Canaã. A prova extrabíblica para isso é encontrada na estela da história de Faraó Marimpá. Israel histórico. Após o período conturbado dos juízes, Saul, Davi e Salomão governaram Israel. A casa de Davi é nomeada em uma estela arameia de Dan, e igualmente da estela de Mesa, o rei de Moabe. Menos de 50 anos após Davi, o topônimo Altos de Davi. Os egípcios usavam T para o D final, e incluído na lista geográfica da Palestina, elaborada por Shoeshenk. Primeiro, Sisaque da Palestina é elaborada por Sisaque. O desenho do Templo de Salomão refletiu tendências que eram correntes na vizinha Síria, embora a decoração do templo fosse modesta quando a comparada. Os escritos da sabedoria de Salomão ajustam-se à sua época no formato e no conteúdo. Após a morte de Salomão, 930 anos antes de Cristo, Israel e Judá se dividiram em dois reinos. Os assírios avançaram para o sul e estiveram em frequentes contatos com governantes hebreus. Consequentemente, Acabe e Jael são mencionados em textos de Samneser III, enquanto seus sucessores mencionam Joás, Menahem, Peca e Oséias. Temos selos hebraicos que identificam servos de Jeroboão
e Oséias. De Judá, Jotão, Acás, Ezequias são incluídos em impressões de selos oficiais, enquanto registros assírios mencionam Jeó, Acás, Ezequias e Manassés. Todos esses reis aparecem na mesma sequência e no mesmo período, tanto no registro bíblico quanto no assírico. Mesa de Moabe deixou uma estela mencionando Omri e Acabe de Israel. Por sua vez, as narrativas em Reis e Crônicas mencionaram em períodos e ordens corretos os seguintes reis do Egito: Xoxenque I, Escorvon, Exorcon, Tarca, Neco e Onra. Também são mencionados os governantes assírios Tiglat-Pileser, Sammanasser, Sargon, Senaqueribe e Esarhadon. Finalmente, os governantes babilônicos Merodach-Baladã, Nabucodonosor e Vil-Merodach são mencionados. Vários eventos são documentados tanto em fontes bíblicas como as externas através de 200 anos para Israel e 340 para Judá. As quedas de Samaria e de Judá são mencionadas em crônicas assírias e babilônicas respectivamente. Temos descobertos tabuinhas com cotas de ração na Babilônia para o banido rei Joaquim de Judá e sua família, de 594 a 570 a.C. O muito bem documentado triunfo persa em 539 a.C. possibilitou que muitos exilados retornassem a Judá e reconstruíssem Jerusalém em seu tempo, exatamente como diz o Antigo Testamento. Outros personagens bíblicos, agora comprovados por meio de descoberta arqueológica, são Sambalat e Samaria. De acordo com um papiro aramaico, a família posterior de Tobias de Amon, conforme tumbas de Iraque al-Amir e Gazmu Gesem, como um rei árabe em Kedar, segundo um vaso pertencente a seu filho Cainu. A historicidade do Antigo Testamento deveria ser levada a sério. Quanto ao próprio texto do Antigo Testamento, os rolos do Mar Morto fornecem boa evidência de uma tradição de texto essencial, cuidadosamente transmitido por quase 1000 anos até os escribas massoretes. Deste modo, o texto básico da Escritura pode ser estabelecido como transmitido de forma essencialmente correta. E a evidência mostra que a forma e conteúdo do Antigo Testamento ajuntam-se às conhecidas realidades literárias culturais do Antigo Oriente Próximo. Para mais ver a Teaching on the Reality of the Old Testament, sobre a confiabilidade do Antigo Testamento.